Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Evocamos a figura luminosa de Jesus nesse instante para a abertura dos nossos trabalhos, os trabalhos evangélicos das quintas-feiras, no Centro Espírita Paz e Amor, casa que nos alberga com tanto carinho, seja pelo nosso patrono, José Rampaz, seja pelos espíritos venerandos que aqui trabalham, Pai Zé Maria, Dr. Bezerra, Irmã Joana e tantos amigos queridos, dos quais nós já tivemos oportunidade, inclusive, de transitar por esse planeta em momento de provas e expiações. Em nome de Jesus, nos congratulamos com todos, agradecemos a companhia amorosa dos mentores deste Evangelho das quintas-feiras e pedindo ao Mestre que nos abençoe agora e para sempre, damos início aos nossos trabalhos desta tarde. Dona, a senhora pode fazer um favor para nós, Dona Célia? Deixar vir as minhas criancinhas, na página 86. 86. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Sim, senhora. Pode começar. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa natureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito,
assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer em sua existência terrestre as coisas que poderiam entravá-la. Seu passado, entretanto, reage sobre ele. Ele renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida de que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, que Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Meus queridos amigos, tá tudo bem com você, né? Então tá bom. Porque a gente tem o malveso de reclamar muito, eu não falo vocês, mas eu sou, viu, dona Célia, um reclamão por natureza. Que coisa impressionante. Eu não reclamo assim na palavra articulada, viu? O Ayrton sabe, porque poucas vezes que me viu reclamar, né, Ayrton? Mas é o pensamento. Ah, meu Deus do céu. E eu acho impressionante essa postura minha, porque aquele que não sabe dos procedimentos, vá lá, né? Mas o que sabe é mais pecador. Hoje eu estava fazendo o evangelho de manhã lá no escritório, como nós fazemos há muitos anos, todas as quintas-feiras, e nós falamos sobre um tema muito importante, que é a moral estranha. Depois do evangelho tudo, eu tive a impressão de ouvir nitidamente, falando que você sabe tudo, mas não faz. Eu não falei para a dona Fátima, estava lá, não falei, é verdade. Porque a gente reclama muito. Então, eu estou contando esta introdução por causa dos bem-aventurados, aqueles que têm puro coração. Até chegar a esse ponto desse capítulo que a senhora escolheu para nós, vai muito tempo, viu? E eu deixar vir as minhas criancinhas aqui ao Evangelho segundo São Mateus, não é? É que nós vamos ouvir já primeiramente o Ayrton falar sobre isso. E que tal, Ayrton? Bom, a gente teve aí na leitura do Evangelho, primeiro, claro, a colocação, né, do Evangelho aí de São Mateus, São Marcos, que fala sobre as crianças, né, que até o próprio Jesus falou, né, deixa vir a mim as criancinhas, né, e que nós devemos nos assemelhar a elas para atingir o reino do céu. E fala, claro, nesse sentido de pureza, de coração, de atitude, da simplicidade, de ainda não ter, digamos assim, se corrompido por tudo aquilo que o mundo nos oferece. A gente sabe disso. Seja bem-vindo. Né? Nós que somos, assim, adultos, né, já vivemos, passamos muita coisa. Adultos só na matéria, né? Porque nós já somos velhinhos, né? Vai saber. Se falando da vida presente, né, que nem as minhas, ainda jovens, muito para aprender, mas nós já conhecemos muitas coisas. E queremos ou não, já estamos impregnados por muitas das coisas que nós vimos, que ouvimos, que valorizamos ou não.
Então a gente, à medida que o tempo vai passando, a gente torna o resultado das nossas próprias experiências, daquilo que nós valorizamos. Então a criança, como foi colocado aí no Evangelho, é tomada como símbolo da inocência, porque está no princípio da vida, né? Vai conhecendo as dificuldades aos poucos, vai sendo influenciada pela mãe, pelos avós, né? E assim vai moldando aos poucos suas características. Mas como o próprio Evangelho já disse, crianças, embora seja criança, suas atitudes, o espírito em si ele era extremamente velho, não vou dizer nem extremamente velho. Por quê? Porque também nós estamos no nosso princípio de aprendizado, a nossa própria evolução. Nós estamos ainda no chamado mundo de expiação e prova, partindo para a regeneração. Espírito velho, claro, mas não podem nem ser considerados os espíritos mais iluminados, que passaram por muitas coisas e já se livraram de muitas das imperfeições que ainda temos e que ainda poderemos adquirir, dependendo daquilo que nós fazemos. Então, o espírito em si da criança, ele é velho. Só que todo o corpo e a sabedoria de Deus, né, também a sabedoria da evolução coordenada por Jesus aqui, fez com que o corpo, especificamente o corpo, fosse se evoluindo com o decorrer do tempo, logo após o momento da fecundação e mesmo após o nascimento da criança. Nasce absolutamente, como foi dito, dependente. Se deixar a criança parada do jeito que nasceu ali, ela morre ali. Não é como um outro animal, né? Muitos dos animais, embora os mamíferos, de maneira geral, sejam dependentes também, grande parte, mas muitos já levantam e já saem se alimentando, já saem comendo, já saem andando. Nós não. Então, o corpo em si, do ser humano, ele vai se formando ainda, se completando durante toda a infância, até atingir o momento em que pode-se dizer o seu corpo está completo, ou se dizer mais apropriadamente, o seu cérebro está completo. Porque a última coisa que evolui assim, se define no corpo humano é o cérebro, são as ligações nervosas. Por isso que a criança, ainda, o seu corpo não está, vamos dizer, preparado para todas as tendências que o seu espírito tem. Então ela vai demonstrando aos poucos, ela vai crescendo aos poucos, vai tendo noção do mundo ao seu redor aos poucos. Então por isso que é mais fácil até para os pais, aqueles que se dedicam mesmo a educar as crianças, né, vamos dizer assim, ir percebendo as características, como que ela pode ser, da maneira como ela age. Então, ir trabalhando, ir moldando, orientando. Mas precisa desse acompanhamento, né? Para que os valores novos que vão sendo agregados a essa existência, que ela ainda não conhece, embora as suas tendências anteriores estejam presentes nela, mas muitas das atitudes dela já demonstram, desde pequeno, mais ou menos, como que ela pode ser. Né? Crianças mais arredias, crianças mais simpáticas, vamos dizer, que vai com todo mundo, conversa com todo mundo, outras não gostam, outras já são generosas, dividem as coisas, outras são egoístas, não dividem nada e só querem, outras só ficam seguradas nos pais, cada uma com a sua característica, e desde pequeno a gente vai percebendo isso. Então essas características que vão sendo manifestadas são para serem ajustadas pelos pais, ao trabalho deles, né? É uma responsabilidade que abraçaram quando decidiram colocar espíritos no mundo, espíritos antigos em corpos novos, com toda essa fase de adaptação. Mas quando Cristo fala, deixa vir as minhas criancinhas, é nesse sentido da inocência, da pureza, né? Da maneira delas serem, e que não se encontram em adultos, salvo raras exceções, pessoas que são naturalmente generosas, bondosas, pessoas que se preocupam com os outros, né? Mas a grande maioria de nós somos todos fechados em nós mesmos, perdemos, não tem mais aquilo que a criança tem, isso é uma coisa óbvia. Então, e como o próprio Evangelho já disse, imagine se as mães que cuidam, né, com tanto carinho daquela criança, que é um ser novo, é tudo novo, de repente começar a se manifestar o pensamento do espírito dela, das encarnações, como que ela ia tratar uma criança, né? E muitas crianças são precoces, a gente sabe, já desde pequenininho começam a manifestar, são tendências artísticas, tendências matemáticas, e fazem aquilo que jamais um adulto até faria.
Então isso é uma própria adaptação do seu corpo, né, àquilo que o Espírito já traz. Porque na grande maioria de todos nós, o corpo vai sendo preparado conforme o tempo vai passando para a criança, que ela tenha o tempo dela de ir absorvendo valores novos, né, que vão moldando as suas tendências iniciais. E esses valores precisam ser dados pelos pais, pelo ambiente em que ela vive. Então, o ambiente para essas crianças, todas as crianças, precisa sempre ser o melhor possível. Até se ela tem, digamos assim, alguma tendência um pouco mais agressiva, imaginem elas estando em um lar que seja pautado por brigas, por discussões, casais que não se entendem. Isso vai favorecer tremendamente a que essas tendências que ela já tem, que ainda estão tanto quanto adormecidas lá, encontrem um campo maravilhoso para se desenvolver. Então ela vai seguir o que é? O caminho do lar. São os cuidados. Mas na essência é isso que quis dizer, esses cuidados que temos que ter conosco, que já nos distanciamos muito daquilo que Cristo pede, né? A inocência das crianças. Pode parecer aos menos avisados, numa leitura assim rasa sobre esse Evangelho de São Marcos, que as crianças está reservado o reino dos céus, né? Quando sabemos que o reino do céu está dentro de nós. Mas não é assim, o Ayrton colocou de uma forma bem apropriada. A criancinha que Jesus se refere é para comparar, dar um comparativo, dar uma facilidade para nós entendermos a temática e vocês são professores, sabem disso, que Jesus utilizava para nos ensinar. Por que digo isso? Porque a maneira com que Jesus lecionava no seu magistério era a maneira de contar as parábolas. E a parábola não é, na verdade, como está descrita aqui. E as alegorias também não. Parábola nós sabemos que é uma maneira de contar uma história da qual se extrai depois o sentido pedagógico da lição. Então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele relata uma história, não quer dizer que necessariamente aconteceu desta forma com Jesus. Não foi isso. Mas o caso é esse, a história é essa, para se extrair a lição, para ele poder dizer aos fariseus como é que se pode tratar os irmãos de caminhada. Essa é a realidade. E por que estou dizendo isso? Porque o Evangelho de hoje, bem-aventurado aqueles que têm puro coração, Jesus dá o exemplo da criança. Mas a criança por quê? Por que será a criança? Eu acabei de comentar com a Ayrton, assim, entre aspas, né? Que nós já somos muito velhos. É porque a criança não se lembra do seu passado, das suas reencarnações. Eu me lembro que o Ayrton tocou no ponto, porque nós não somos essas crianças mesmo, porque nós estamos procedentes do mundo primário. O primeiro mundo que nós temos conhecimento é o mundo primário, onde nós não saímos da mão do Criador simples e ignorante, nós não sabíamos nada. Então nós já passamos sim muitas coisas por esse mundo para chegar a galgar esse mundo que nós estamos agora, que é o mundo de provas e expiações. Mas mesmo assim, somos crianças. E quanto nós já não fizemos, quanto nós já não aprontamos, eu disse para vocês aqui, fazendo uma confidencialidade de um episódio da manhã da minha vida, que eles olham para nós e falam, mas esse cara aí sabe as coisas, ele já leu didaticamente, né? Mas ele, quando acontece as coisas para ele enrosca. Então Jesus tomou a figura da criança na pureza. Por que isso? E é isso que eu pedi para minha filha pegar lá, porque eu não me lembrava. É o 344, união da alma e do corpo. Não é? Em que momento a alma se une ao corpo? Na concepção. Então o 344 diz assim, a questão do livro dos Espíritos. A união começa na concepção, mas veja bem, com tudo que a Ayrton falou, mas não se completa senão no momento do nascimento.
Então, desde o momento da concepção, o espírito já se liga. Aquilo é tudo planejado, não é meio desorganizado como nós levamos, não. Então, nesse momento da concepção, o espírito designado para habitar o tal corpo, ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que lhe escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos servidores de Deus. A criança esquece, o espírito que vai reencarnar esquece de tudo. Digamos assim, numa linguagem tosca, uma mulher que cometeu um aborto. É um crime bárbaro. Vocês não fazem ideia que barbaridade é assassinar o espírito sem maneira de se defender. Como é que paga esse crime? Paga-se, Senhor. Deus é de amor, de bondade, mas a pessoa tem que resgatar isso. E na maioria das vezes, essa criança vem no mesmo lar para servir essa pessoa de exemplo. E às vezes vem com defeito, com isso, com aquilo, com problemáticas, que dependem de muito carinho, muita atenção e muito amor. Então Jesus, quando toma a referência assim, da criança, ele o faz para dar um exemplo, mas veja bem como a questão está colocada, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade. A criança não lembra, mas imagine vocês que uma pessoa que você está resgatando um compromisso, vem à sua casa para ser seu filho. Eu conheço casos, claro, não vou mencionar o nome, porque seria antiético, né? E uma falta de caridade, mas de filha que não podia nem ver a mãe. Sabe, parece que viu o capeta. Viu? Isso já mocinha. E quantos casos não tem? E de outras naturezas, também pelo amor, pela dedicação, se unem. Mas o que importa aqui na lição, aquele que tem puro coração, Jesus tomou essa referência da criança. Mas, o importante, o Evangelho segundo São Mateus, quando eu vos digo em verdade que todo aquele que não recebe no reino de Deus como uma criança, nele não entrará, e estando abraçando, abençoou, impondo-lhe as mãos. É o Evangelho de São Marcos. É claro, esta pureza da criança, eu acho que todos nós aqui, dos dois lados da vida, que estamos aqui falando sobre o tema, já passamos, já experimentamos essa situação. Já viu criança, quando você era pequenininha, agora você já está grandona, está moça? Mas a senhora que lidou com tanta criança sabe como é, né? Criança briga, daqui a pouco ele dá o brinquedo dele para outro brincar. Não é assim, Ayrton? Criança não guarda mágoa, não guarda rancor. E nós grandão, nós guardamos mágoa. Você me fez um negócio, não vou te perdoar nunca. Não quero ver o cara nem morto. Tem pessoas que falam, eu já ouvi isso. Não, tá bom, eu te perdoo, mas não quero nem te ver morto. Eu acho muito engraçado, porque ninguém morre, então vai ter que fazer o quê? Vai ver morto e vivo. Aí o espírito liga-se a gente, não é? Em obsessão, não é? E quer. Então é nesse sentido da pureza que Jesus diz. Não é que o reino do céu está só para as criancinhas, não. Está para nós, está para todo mundo. O reino do céu é para todo mundo. O Pai não é miserável. Então, eu acho isso de uma importância vital, a gente ter esse conhecimento de que para ser bem-aventurado, como foi o título que a dona Célia escolheu, é preciso ter puro coração, é preciso saber perdoar, é preciso saber tolerar, é preciso paciência. Isso nós só vamos fazer num treino através desse mundo de provas e expiações. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo provas. Alguns estão espiando, quer dizer, pagando a continha atrasada. Tem que pagar sim. Porque se não fosse assim, é muito interessante. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, você quer saber de uma coisa? Fulano está muito bem, venha para a nossa igreja porque você está salvo. Tudo que você fez de errado não acontece nada. Como não acontece? Quem falou isso? Mas você está perdoado? Não, você está perdoado sim, mas você tem que resgatar isso para o universo de Deus, é a lei, é da lei, é a lei de amor, te dou outra chance,
Deus dá outra chance. Quantas vocês podem imaginar se olhar na história da humanidade, olhar Hitler, olhar Átila, o rei dos Hunos, e por aí afora. Então, quer dizer, esse pessoal não fez e está tudo bem. Nero, por exemplo, tacou fogo em Roma. E daí? Não vai acertar isso? Matou a mãe? Não vai acertar isso? Que Deus é esse? É bondade isso que o cara pode fazer e fica isento? Oh, amigos, não é assim não. Tem que passar por esse bem-aventurado puro de coração, tem que saber perdoar. Ah, mas eu não sei como perdoar. Olha o Cristo no madeiro infame. O que ele fez? Todo mundo sabe disso. O mundo inteiro sabe disso. Não somos nós só católicos que sabemos, não somos nós só espírita, não somos só nós cristãos, porque tem muitos que não são cristãos, e daí? Mas do rebanho do meu pai tem um monte. E Siddhartha Gautama, como é que foi? É de outra área, não é a área em que Jesus está atuando. Mas aquele lá, Siddhartha Gautama, o Buda, o primeiro Buda que procurou descobrir a verdade, então ele não sabe, ele não foi mandado. Deus não cuidou disso? Deus cuidou de todos. Então, quando se fala nesse bem-aventurado aqueles que têm puro coração e deixar vir as minhas criancinhas, não adianta começar, não, você não vem. Ah, eu sou ateu. Como ateu? Que à toa que você pode ser, rapaz? Você é filho de Deus, não é assim não. Dessa maneira, eu acho que a pureza do coração é mesmo inseparável. E Jesus tomar essa referência para poder ensinar, eu quero também dizer uma coisa que é importante. Os evangelhos, conforme nós sabemos, foram escritos depois de 60 a 70 anos depois que o Cristo saiu desse planeta aqui na parte física, na roupagem física. Ora, quando você vai contar uma história, como é que você faz a história? Amanhã eu já esqueci. O evangelho que estamos fazendo aqui, daqui a uns dias eu já esqueci. Agora, 60 anos. Então, a não ser João, que conviveu com Jesus, o resto, os outros 3 apóstolos que acabaram por fazer, os outros que acabaram escrevendo os evangelhos, não viveram com ele. E como que fizeram? É isso que é importante. Como é que eles fizeram para contar, para narrar essas histórias de Jesus? Eles fizeram o que nós fazemos aqui, no último censo, não é, Ayrton? É o censo. Jesus não saiu e veio para Jericó, saiu do burgo que ele estava, de Nazaré, e veio descendo para quê? Por recenseamento, que agora o Brasil não quer fazer, né? Por recenseamento. Então, eles já contavam as pessoas. Aí, então, Lucas, por exemplo, que era médico, foi procurar o pessoal para fazer o recenseamento, para perguntar da história. O que você ouviu de Jesus? Eu ouvi isso, ouvi aquilo. E cada um que conta de um jeito, com as suas palavras, com a sua forma de dizer, para as pessoas entenderem. Então é dessa maneira que foram relatados. Mas Jesus disse que não deixaria o pessoal órfão, que mandaria outro Consolador. E aí vem o Consolador, a 18 de abril de 1857, o Pentateuco, em Paris, naquela manhã maravilhosa, segundo consta em Champs-Élysées, estava perfumado, né? Porque na livraria do Senhor Danty estava lá o livro dos Espíritos. Então, a promessa de Jesus. E o que tem isso aqui? Tem que Jesus coordenou tudo isso, explicando agora tintim por tintim, como é que a coisa funciona. Então não vai você pensando que a criancinha entra no reino do céu e eu não entro, não. Eu também quero entrar. Você não quer, Ayrton? Todos nós queremos. Se merecemos, é outra história. Mas vamos fazer o nosso empenho. Desculpa, gente, eu falo demais. Quando eu começo a falar do Evangelho, eu me empolgo, porque é tão bonita a história de Jesus, é tão bonita a história, saber, a gente descobre que nós somos filhos de Deus, que não tem nada que estar reclamando toda hora, porque nós não reclamamos pela palavra articulada, reclama pelo pensamento, isso não está certo, minha mulher fez isso, minha filha fez aquilo, nós somos um reclamão, deixa, Deus sabe, Deus cuida de todas as suas criaturas. Eu me recordo um episódio narrado pelo o nosso querido Divaldo, né? E embaixador da paz, recebeu o prêmio da ONU, né? Que a pessoa queria se matar e foi reclamar com ele. E ele, 3 horas da manhã, cansado,
E a pessoa às vezes não demonstra fisicamente, mas o espírito, como Joana de antes, chegou perto dele e falou: por que você está assim? Diz ele muito engraçado também, contando, falando: mas meu guia, a senhora não sabe por que eu estou aborrecido? São 3 horas da manhã, essa mulher está me pedindo dinheiro para pagar a conta, para isso, aqui. Eu não tenho agora, ela vem amanhã cedo. Mas eu já gastei meu verbo com ela, ela quer se matar. E aí diz que Joana perguntou para ele assim: mas meu filho, e Deus deixa ela se matar? Ele falou: deixa. Então o que você tem com isso? É curioso, porque Deus sabe o que nós precisamos, meu Deus. Ele sabe onde que me aperta o calo, onde dói meu sofrimento, o que me falta. Mas Ele quer que você colabore, você ajude, você faça, dê o seu contributo, se esforce. Não adianta ficar dormindo o dia inteiro, não adianta ficar chorando pelos cantos do mundo. Nós somos filhos de Deus, vamos em frente, porque assim nós vamos ganhar o reino do céu. Desculpa, eu falei demais, vamos fechar os olhos. E com esses sentimentos no nosso coração, na nossa alma, vamos pedir a Jesus que nos leve até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, meu Deus, Pai de amor, de infinita misericórdia, mais uma vez em Tua presença, por intercessão de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para Te dizer, Senhor, que somos gratos por tudo que temos recebido, pela saúde do corpo físico, por esta casa abençoada, que nos abraça, pelos amigos que transitam conosco por aqui, por tudo, Senhor, pelos recursos que estão à nossa disposição, o automóvel, os medicamentos, pelas fatalidades que nos acontecem também, como provas da nossa resistência, por tudo nós te agradecemos. Queremos te pedir, Senhor, quando os médicos colocarem suas mãos sobre nossas cabeças, para transmitir as energias celestes, fortalecer o nosso corpo, o nosso espírito, que seja distendida essas energias para todos aqueles que estão nos hospitais. Hoje, o nosso querido Brasil completa e completou agora, há poucos instantes, 400 mil irmãos que partiram desta vida para a pátria espiritual. Por isso, Senhor, queremos pedir àqueles que trabalham na linha de frente, àqueles que ainda estão por partir diante desta pandemia, queremos pedir, Senhor, por aqueles que estão presos nos presídios físicos, nos regaços do coração, por todos os governantes, para que consigamos debelar esta pandemia o mais breve possível, para retomar o nosso caminho em direção ao mundo de regeneração. Com tudo isso, Senhor, grato aos nossos amigos que aqui estão e que nos ajudam nessa realidade da vida, nós vamos dar por encerrada esta parte do nosso trabalho, pedindo a Jesus que nos abençoe agora e por toda a eternidade.